Quais são os pontos que eu vejo que a telemedicina nos ajuda a ter mais liberdade, né? Então, você pode estar trabalhando de onde estiver, tem flexibilidade de horário, pode ajudar quem precisa na hora e no local que se faz necessário. Então, por exemplo, um paciente que está viajando, precisa de uma receita de uso contínuo, e ele se pegou sem medicamento. Então, já pensou, você perder todo aquele trabalho que você teve de fazer o tratamento do paciente, ele está estável, né? Isso, por exemplo, no caso da psiquiatria, né? E por causa de uma viagem que ele esqueceu o medicamento, isso tudo pode ser perdido, né? E você pode também, com a telemedicina, ampliar a sua capacidade de atendimento e de abrangência. Então, você não fica mais restrito a só o local onde você reside, onde você tem um seu consultório presencial, ou se você não tem consultório, a telemedicina te traz a possibilidade de você começar a fazer atendimentos particulares sem ter que montar toda uma infraestrutura para fazer esses atendimentos. E outro ponto, né, você pode manter o seu trabalho e renda em situações adversas, né, como a gente passou em 2020, né, durante a pandemia, a gente teve que fechar o consultório aqui, né, na minha cidade, veio um decreto do Estado que, mesmo sendo consultório médico, mesmo médicos que fazem cirurgia, tinham que parar as suas atividades eletivas. Então, todo mundo ficou de mãos atadas naquele momento. Porém, quando veio a possibilidade de usar a telemedicina, isso pode se reverter, mas muitos médicos não usaram a telemedicina, aliás, a maioria não usou naquela época, e continuaram aí amargando aí, vamos dizer, prejuízos por conta disso. Vocês vão ver que a telemedicina é uma ferramenta de, justamente, de aproximação do médico com o paciente, de acompanhamento mais próximo, e por meio dela eu consigo minimizar efeitos adversos de diversas doenças neurológicas na vida dos pacientes e seus familiares, oferecendo acompanhamento contínuo, suporte e intervenções precisas de forma remota. Esse avanço tecnológico não apenas facilita o acesso ao cuidado especializado, mas também promove uma abordagem mais inclusiva e empática no tratamento de condições neurológicas, melhorando substancialmente a qualidade de vida dos envolvidos. Então, veja, né, principalmente quem trabalha em áreas assim como geriatria, a própria neurologia, né, a medicina de cuidados paliativos, você pode utilizar essa ferramenta no seu dia a dia para estar mais próximo desses pacientes que necessitam desse acompanhamento e que são pacientes que têm dificuldade de locomoção e não vão conseguir, às vezes, ir no consultório médico ou necessitam de um ou dois acompanhantes para poder levar ele até um consultório. Então, dessa maneira, a telemedicina ajuda bastante. Claro, a telemedicina não veio substituir a medicina como a gente conhece, ela veio somar. Então, muita gente fala, mas tem coisa que não dá para fazer, mas muita coisa que dá para fazer. A telemedicina é para você que está aqui, mesmo que você não acredita que não é possível fazer telemedicina devido à falta do exame físico. Existe a telepropedêutica médica, né? Você tem uma maneira de fazer telemedicina, tá? E isso é o que a gente também ensina, tá? Mesmo que você sinta insegurança, né, em saber quando encaminhar o paciente para o atendimento presencial, mesmo que tenha dificuldades em lidar com a tecnologia, ou mesmo que tenha insegurança em relação à legislação, né? Então, as oportunidades da telemedicina para os médicos. Como eu falei, há uma geração de nativos digitais chegando. Então, pacientes cada vez mais digitais, o comportamento humano está mudando. Vocês lembram quando veio para o Brasil o Internet Bank, né? Muita gente, né, já nasceu com o Internet Bank funcionando. Mas eu lembro quando começou o Internet Bank, eu ainda estava na faculdade, e o pessoal tinha receio. Isso aí vai dar problema, é fraude, todo mundo tinha medo. Hoje, eu pergunto para você, quem é que vai no banco? Quem que quer ir no banco, no caixa, na boca do caixa, pagar um boleto, por exemplo, ou sacar um dinheiro? É, é praticamente inimaginável. Hoje já tem até uma discussão que as crianças atuais, elas não sabem lidar com dinheiro, porque não existe praticamente dinheiro circulando como antigamente. Hoje todo mundo usa o cartão, aí as crianças perdem a noção da finitude do dinheiro. Então, a telemedicina também está passando, a medicina, né, na verdade, a medicina também está passando por essa revolução, onde a telemedicina, ela é uma ferramenta, como eu falei para vocês. Mas eu vou falar uma frase que eu sempre falo. A telemedicina está para a medicina, assim como a internet bank está para os bancos. Os bancos continuam existindo. Tem agências de bancos, vocês têm agências de bancos, mas vocês podem ver que muitos bancos fecharam agências presenciais, reduziram o tamanho das agências, né? Por quê?
Hoje todo mundo faz tudo online. Então, eu vejo também isso para a medicina. Não quer dizer que vai deixar de existir médicos ou que não vai ter mais serviço de pronto atendimento, plantão, UPA, consultório, mas vai mudar muito daqui para frente. Talvez muita gente não está percebendo isso agora, porque ainda não houve essa mudança total aí da geração. Temos uma geração de pessoas que estão experimentando os serviços digitais. Porém, já tem uma geração de pessoas que só usam serviços digitais. E elas querem um primeiro contato de forma digital. Elas não querem ir no médico para ver quem é o médico, conhecer. Antes, eles querem fazer um contato, às vezes, de forma online, remota. Então, há uma mudança aí das relações humanas em relação a relacionamentos. Veja, muita gente começa relacionamentos afetivos de forma online, amizades de forma online, mas isso também vai se refletir na medicina. Tá? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. É uma realidade. Então, a gente tem que ir constantemente se adaptando. Né? Tem aquela história também, né? Sobrevive quem se adapta, né? Principalmente. Não é a lei do mais forte. Na verdade, é quem tem melhor adaptabilidade. E nós precisamos nos adaptar a esses novos tempos. Então, no Brasil, uma pesquisa mostrou que 150 milhões de brasileiros usaram a internet nos últimos 3 meses, né? E a gente tem também a questão do uso da própria telemedicina. Então, a gente tem que estar atento a essa mudança, né? Oportunidades que a telemedicina está trazendo para os médicos, tá? Então, você precisa ter a telemedicina no seu dia a dia, assim como você usa o internet banking. Então, é muito importante. Põe de novo essa frase, assim, hoje estampada, né? A medicina está para a medicina, assim como o internet banking está para os bancos. Essa é a frase que eu sempre trago aí nas minhas aulas. E, além disso, né, a Associação de Planos de Saúde registrou 2,5 milhões de consultas, né, online, teleconsultas, em 12 meses. Isso em 2021. Imagina agora quantos milhões de consultas já foram feitas, tá? E a eficácia na resolução dos casos foi de 90%. Porque você que trabalha em plantão, pronto-socorro, todos nós já passamos, né, por pronto-socorro, né? Tem gente que está trabalhando, né, ainda faz, outros, né, mudaram ali a carreira, não fazem mais pronto-socorro, mas todo mundo já trabalhou num pronto atendimento médico, né? Até lá no internato, começou lá, né? Agora, vocês lembram quantas vezes viam casos que o pessoal discutia, poxa, isso aqui não era para estar no pronto-socorro, isso aqui é coisa ambulatorial, esse caso aqui, né, não é para emergência. O paciente, ele não tem a obrigação de saber se o caso dele é para o pronto-socorro, se o caso dele é para UPA, se é para UBS, se é para consultório. Ele não sabe, ele quer resolver o problema dele. Então, a maioria dos casos que chegam num pronto atendimento são casos que não são de pronto atendimento, são facilmente resolvíveis, né? Então, na telemedicina é a mesma coisa. Esses casos simples, eles vão ser drenados para a telemedicina e os próprios planos de saúde, o próprio sistema de saúde vai se beneficiar muito disso e já está abrindo isso, que é a teletriagem médica. Então, vai abrir muita oportunidade nesse sentido. A teletriagem médica, ela vai ajudar a organizar o fluxo da demanda dentro do sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, é uma ferramenta que vai ser cada vez mais utilizada. Além disso, a segunda questão é que ela é regulamentada. A telemedicina tem lei, tem resolução, então ela veio para ficar. Então, não é algo passageiro e tem regra, está claro as regras agora do jogo, a gente sabe onde elas estão, essas regras, é só ir lá no site do Conselho Federal de Medicina e colocar lá, resolução 2314 de 2022, que você vai ter a resolução lá e você pode ver as regras do jogo. E existe uma lei. A lei sempre é superior às normas administrativas e resoluções. A lei 14.510 de 2022, onde estabelece a telesaúde no país, né, de forma permanente e também traz algumas regras específicas. Uma delas, por exemplo, é que o médico, no caso, né, o profissional de saúde, mas o médico, ele pode atender qualquer paciente de qualquer local do Brasil, tendo apenas uma inscrição no Conselho Regional de Medicina do estado onde ele reside ou que ele trabalha, onde ele está inscrito. Então, não há necessidade de abrir inscrições secundárias para fazer telemedicina. Isso é uma dúvida muito comum que muitos colegas médicos têm,
e que a legislação já sanou. E vamos falar agora sobre essas oportunidades na telemedicina, tá, para os médicos. Então, falei aí da regulamentação. Então, na regulamentação, já falei sobre essa questão da inscrição, mas você pode realizar tanto a primeira consulta, quanto as consultas de retorno, por exemplo. Então, fica por decisão do médico, né? E, claro, que o paciente esteja ciente e de acordo. Ele precisa receber um termo de consentimento livre esclarecido para fazer a teleconsulta. Você pode atender paciente, então, de qualquer lugar do Brasil, sem precisar de outra inscrição no CRM. Pode enviar receitas, relatórios, laudos de forma eletrônica para qualquer lugar do Brasil. Registro de atendimento em prontuário. Isso é muito importante. Você tem que seguir as normas, porque isso te dá mais segurança, tá? Utilizar a plataforma de telemedicina que traga segurança e profissionalismo. É muito importante. Lá tem regras também. Registro de informação. Você precisa registrar o atendimento. Muita gente fica no amadorismo. Eu atendo pelo WhatsApp. Aí, como é que você registra esse atendimento? Eu faço print de tela e guardo. Print de tela não vale nada, né? O que vale é prontuário do paciente. Lá na norma diz, ou registro físico ou em ferramentas eletrônicas. Então, atente para isso, formalize o seu atendimento. Afinal de contas, o WhatsApp é para bater papo, né? Grupinho, né? Mandar meme. Então, isso não traz a formalidade. Então, você precisa formalizar o uso do sistema de prontuário eletrônico certinho, com envio de link, agenda de horário, confirmação de consulta. Isso vai profissionalizar o seu atendimento.